Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma comparação sobre a transparência da aquarela e a opacidade da tinta guache. Vou demonstrar esse pequeno estudo comparativo nessa demonstração aqui e vou mostrar como pode ser bem fácil fazer uma pintura simplificada desse tipo aqui de paisagem através de sobreposição de camadas com a aquarela, escurecendo cada vez mais a cada camada aplicada, escurecendo a tinta, utilizando a aquarela. Aqui são alguns que eu fiz desse tipo e eu vou demonstrar agora como explicar um pouquinho sobre a transparência e como faz esse tipo de paisagem. Aqui é um exercício, aqui já é um pouquinho mais elaborado para fazer essas paisagens. Beleza? Vamos lá. Bom, e para fazer esse exercício e esse teste, a gente vai precisar de tinta guache, tinta aquarela, lápis e borracha, pincéis, fita crepe para prender o papel e papel apropriado. Bom, então, no primeiro teste, eu vou fazer dois testes da comparação da aquarela com a guache. O primeiro a gente faz esse quadrado, né, um para cada tinta e risca um traço de grafite mesmo para pintar por cima e ver o quanto desse grafite a gente consegue enxergar depois da pintura. Ok? Então faz uma espécie de um degradê, tendo a cor mais concentrada em cima e vai clareando até a ponta de baixo. O segundo teste, a gente vai aplicar a tinta bem densa em um retângulo e para posteriormente passar outra tinta por cima, para ver como que acontece a interação, né, de uma camada em cima da outra da tinta. Bom, caso necessário, reaplique a camada da tinta com o degradê para poder ficar a tinta bem concentrada na extremidade, bem forte. Bom, aqui acho que já está bem seco. Ó, eu não sei se dá pra ver direito, não vai dar pra ver direito no vídeo, mas aqui basicamente tentando mostrar a transparência do grafite embaixo, né, que foi riscado. A gente vê que tem uma diferença grande, né? Claro que assim, tem outro vídeo que eu falo um pouco sobre a transparência de aquarelas, né? As aquarelas, especificamente, depende da tinta. Tem algumas tintas que são mais transparentes do que outras, né? Embora a aquarela, a característica básica da aquarela é a transparência, existem algumas tintas de aquarela que têm uma transparência menor, né? É algo que varia um pouquinho. Mas independente disso, a gente pode ver aqui como que a guache é diferente ela no papel, né? Não só em relação à capacidade de observar, a gente consegue ver o traço embaixo, né? Dá pra ver, só que ela tá um pouco coberta, né? O traço tá um pouco coberto pela tinta, e comparando com essa aqui, mesmo na área mais escura da aquarela, né? Ó, e a da área mais clara, tá vendo? Toda a guache tem uns pontinhos que cobrem. Mas enfim, independente, a impressão que dá com a aquarela é que o traço foi feito por cima dela. Da guache a gente consegue ver o traço, mas ele tá meio coberto, a gente vê umas partes meio que cobrem o traço, alguns trechos do traço estão cobertos. E mesmo assim, dá a impressão de que tá por baixo mesmo da tinta, enquanto que na aquarela não dá nem pra saber que tá embaixo. Ó. Uma aquarela com uma transparência boa, né? Parece que foi feito por cima. Fora que a própria mancha no papel também, né? Eu acho mais bonita aqui nesse caso da aquarela.
Bom, agora vamos sobrepor cores aqui, para ver o que acontece. Nos outros dois retângulos, então a gente aplica uma outra camada de tinta no outro sentido, certo? Pode tentar aplicar bastante concentrada, com bastante pigmento. A gente vai fazer então um retângulo assim, com a mesma cor, e um outro, ou outros quantos que você quiser fazer, de uma outra cor, passando por cima. Tem que tomar cuidado para não ficar esfregando muito, para não reativar a tinta que está embaixo. Então tente passar o mais rápido e concentrado possível, porque se ficar esfregando muito, acaba ativando a tinta que está embaixo e começa a misturar o próprio pigmento na camada mesmo de cima. Ok? Bom, aqui ela seca, as tintas secas já, vamos ver. Olha a diferença do efeito, né? Bom, vamos chegar mais perto. Ó. Aqui tá com muito pigmento na camada de baixo, acho que em ambas, né? Mas de qualquer forma dá pra ver a diferença. Ó. As cores são até mais vibrantes. De qualquer forma dá pra ver, ó, como que a transparência funciona. Você vê que ela é como se gerasse uma outra cor aqui, né? Quando passou esse azul por cima, olha como ele está diferente por aqui. Tem umas partes que estão muito concentradas de pigmento, né? Aqui, mas ainda assim você vê uma coloração um pouco diferente, certo? Ó. Enquanto que aqui não acontece isso, né? Essa aqui você até vê embaixo um pouquinho, mas você vê que ela cobre muito bem, ó. Você vê a cor mesmo do azul. Quase não vê direito que é uma mistura aqui. É como se criasse uma película mesmo aqui em cima. Enquanto que aqui ela fica mais mesclada na aquarela. Bom, e aqui agora eu vou demonstrar um exercício para fazer de uma paisagem e aproveitando essa característica da aquarela, né, para estudar e entender um pouco dessa transparência da aquarela. Primeiro estou aplicando aqui um degradê de várias cores, né, indo de tons amarelos para vermelho e finalizando com o azul. E essa vai ser a camada de baixo. Do fundo final, assim, né, da paisagem. E a cada camada, então, na aquarela o processo aplica uma camada, espera secar, aplica a próxima e assim vai. E nesse estudo aqui eu vou fazer algumas, como se fossem umas cordilheiras de montanhas a cada camada. Então essa primeira é o fundo, fazendo a base do degradê. E em seguida vamos aplicar as montanhas, cada camada de montanha. Nessa primeira camada de montanhas eu vou fazer com a cor rosa permanente, que foi essa faixa aqui, só que eu vou usar ele um tanto diluído, né? Não muito concentrado e não muito concentrado.
Bom, aqui a gente vê, por exemplo, né, que o rosa permanente aqui, toda a extensão, mas principalmente aqui que ele está um pouquinho mais concentrado, né, nessa ponta aqui do que nessas outras pontas, ele não está a cor do rosa permanente mesmo, né? Ele já está uma cor um pouquinho diferente, porque ele está transparecendo a cor que está embaixo. E ao longo desse degradê que está atrás, também vai mudando aqui o tom desse rosa permanente. Ao ponto que aqui no final está mais uma espécie de um violeta do que o rosa permanente em si, de verdade, né? Um violeta meio claro, né? Porque enquanto diminuiu para cá, foi aumentando a quantidade de água, portanto o rosa permanente ficou mais diluído. E com a transparência do azul por baixo, você cria essa outra cor, que é tipo esse violeta aqui. Então vou fazer as outras cordilheirinhas aqui, né, as outras cadeias de montanha. Em cada cadeia eu vou escurecer um pouco a cor, né, para poder criar mais um efeito de profundidade. Que isso é uma outra coisa, né, uma outra técnica utilizada. Para criar profundidade você tem que aumentar o contraste, né? Nesse caso aqui você bota um contraste maior, uma cor mais escura na frente e as cores mais claras, né, um pouco mais suavizadas no fundo, você cria também esse efeito de profundidade, né? Então eu vou trabalhar aqui a transparência e criando esse efeito de profundidade. Aqui esse exercício aqui você podia fazer, eu podia ter feito, né? Essa cordilheira um pouquinho mais alta para poder fazer mais camadas. Então aqui eu vou ficar um pouco limitado. Talvez dê para mais uma ou duas. Vou ver aqui. E aqui então é o resultado final, né, desse exercício. Como eu falei, a cada camada escurece um pouquinho a cor para criar o efeito de profundidade. É legal também, conforme desce aqui na mesma camada, né, nessa cor aqui, por exemplo, conforme vai descendo aqui essa cor para baixo, se for adicionando água também, diluindo um pouquinho, dá para criar uns efeitos tipo umas névoas, assim como ficou um pouquinho aqui nessa região. Ok? Bom, você pode começar fazendo mais simples. Tenta pensar em formas geométricas simples ao longo do horizonte e descendo. Antes, se quiser, né? Antes de começar a colocar esses efeitos, como se fossem árvores, né? No topo das cordilheiras. E aqui um outro. Todos usando mais ou menos as mesmas cores, né, para observar. Nesse aqui eu ainda botei essas pequenas aves assim lá em cima, certo? E o processo é esse, camada a camada, espera secar, aplica novamente a próxima. E é isso. Se gostaram, não esquece de deixar o like aí no vídeo. Comentem aqui nos comentários se tiverem dúvidas. E outras dúvidas que não necessariamente sejam sobre isso também, né? E se gostarem também, se inscreva no canal. Enfim, valeu!